Hoje, no Momento Prisma, nós vamos aprender como utilizar corretamente o teste T, bem como também vamos aplicar testes não paramétricos equivalentes ao teste T. Então, vamos lá. Então, no Momento Prisma de hoje, nós vamos realizar os seguintes testes de hipóteses. Nós vamos fazer um teste T para uma amostra, nós vamos fazer um teste T pareado, nós vamos fazer um teste T não pareado e nós vamos fazer um teste T não pareado quando há necessidade de correlação de Welk. Além disso, eu também vou demonstrar os testes equivalentes a testes T para amostras que não são paramétricas. Pois bem, vamos começar com apenas uma única amostra. Nessa amostra selecionada da população, nós temos um conjunto de indivíduos humanos de ambos os sexos, onde nós aferimos as pressões arteriais desses indivíduos e calculamos a pressão arterial média. A literatura mostra que para uma pessoa ser considerada hipertensa, ela deve ter a pressão arterial média igual ou superior a 130 milímetros de mercúrio. Como nós só temos uma amostra, o objetivo aqui do estudo é comparar a medida de tendência central calculada para a amostra com a medida de tendência central hipotética, que nesse caso foi retirada da literatura. Então aqui nós realizaremos um teste T para uma amostra. No Prisma nós vamos entrar sempre com gráficos e tabelas de colunas, porque nós já vimos que é nessa opção de gráficos e tabelas de coluna que estão as opções para a realização de teste T. Então, para adiantar, eu já criei todas as tabelas que nós vamos usar na aula de hoje e aqui está aquela que nos interessa, que mostra um grupo de indivíduos cuja pressão arterial média foi mensurada. Então, nós já sabemos que essa variável aqui é uma variável quantitativa contínua. A pressão arterial ela pode ser medida em níveis de precisão e exatidão que só dependem do aparelho, inclusive permitindo valores fracionáveis, isso é, casas decimais depois do valor principal. O segundo passo para definir se nós podemos ou não utilizar o teste T, que é um teste paramétrico, é definir se esses dados se distribuem normalmente. Para isso, nós vamos aqui em Análise, Teste de normalidade dentro das opções de análise de coluna. Lembrando sempre que todas as nossas análises estatísticas da aula de hoje estarão concentradas aqui em análise de coluna. Tanto o teste T, como o teste de normalidade, como também teste T para uma amostra e o seu equivalente não paramétrico. Então, nós vamos usar isso aqui apenas. Então, vamos clicar aqui em teste de normalidade, selecionar todos os testes de normalidade e aqui nós temos os resultados. Aqui nós temos o resultado do teste de Anderson-Darling, de Agostino-Persson, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Aqui nós sempre selecionaremos aquele teste que tem o maior poder estatístico. Então, nesse caso, de Agostino-Persson. No teste de Agostino-Persson, nós vemos aqui que sim, os dados passaram no teste de normalidade, então são distribuídos normalmente. Então, uma vez que isso nos mostra que esses dados são normais, o próximo passo é confrontá-los com o valor hipotético. Nesse caso, a escolha é teste T para uma amostra. Aqui no teste T para uma amostra, você tem duas opções. Teste T para uma amostra, quando os dados se comportam de forma normal, isso é, assumindo que os dados têm uma distribuição gaussiana, que foi o nosso caso. E aqui nós temos o equivalente ao teste T para uma amostra, sendo que para dados não paramétricos. Nas opções aqui nós já temos o nível de significância alfa, que é 0,05, é padrão adotado na estatística. Uma outra coisa que nós devemos preencher aqui é o nosso valor hipotético. Então, o valor hipotético aqui, pela literatura, foi 130 milímetros de mercúrio. Feito isso, então, nós vamos executar o teste T. Aqui nós temos os resultados obtidos através da análise de teste T para uma amostra. E aqui nós vemos a média teórica que nós colocamos lá, que foi 130. A média verdadeira, que foi calculada pelo programa,
110,6, o nosso N, o número de valores da amostra, 12, e aqui nós temos o sumário do teste T. O valor de T calculado foi de 5,277 com 11 graus de liberdade. Ele calcula o valor de P, sendo esse valor de P abaixo de 0,05, a média calculada é considerada estatisticamente diferente da média hipotética. E aqui ele mostra qual foi a discrepância, quer dizer, qual foi a diferença de valores entre as médias, que foi 19,42, entre outras coisas, como a discrepância do desvio padrão, do erro padrão da média, o intervalo de confiança dessa discrepância e o valor de R ao quadrado. Fácil, não foi? Eu vou aproveitar essa análise para mostrar uma coisa interessante para vocês. Lembram-se quando eu disse que o estudo do intervalo de confiança é determinante na hora do teste de hipótese? Então vamos ver uma coisa aqui. Então, estou de volta aqui na análise. Eu vou pedir uma análise, só que dessa vez eu vou pedir uma distribuição de frequências. Aqui vocês já sabem, distribuição de frequências, eu quero os valores, eu quero no caso aqui a frequência absoluta, não quero nem percentual nem fração. Aqui o Prisma calculou, fez a distribuição de frequência, mas o que eu gostaria de mostrar mesmo está aqui, na estatística descritiva. Então aqui ele mostra o número total, 12 elementos. Nós temos aqui a mediana, 112. O valor mínimo, o valor máximo e o primeiro e o terceiro quartil. Aqui nós temos o valor média. Veja que o valor de média de 110 é bem próximo do valor de mediana e, por sua vez, é bem próximo do valor de moda. Aqui nós temos o desvio padrão calculado e o erro padrão calculado para essa média. E aqui é o que eu quero mostrar a vocês. Aqui nós temos o intervalo inferior e superior do intervalo de confiança de 95%. Então, nosso intervalo de confiança vai do valor de 102,48 até o valor de 118,68. Então, se ao comparar esse valor médio com outro valor médio, se esse segundo valor que nós estivermos comparando com essa média estiver dentro do intervalo de confiança, que vai de 102,5 a 118,7, não haveria diferença estatística entre esses valores. O valor hipotético ele está fora desse intervalo de confiança. Então ele está na zona crítica. Estando na zona crítica, a tomada de decisão desfavorece H0. Então nós rejeitamos H0 e assim aceitamos H1. Aceitamos a hipótese de diferença entre os valores. Só para mostrar que isso é absolutamente verdadeiro, eu vou voltar aqui para aqui onde a gente colocou os 130 como média hipotética e vou alterar isso. Eu vou colocar ela de 118, que estaria dentro do intervalo de confiança que a gente calculou. Quando eu coloco 118, vejam que aqui eu já tenho uma mudança. Não mais o teste T para uma amostra detecta diferença significativa entre 118, isso é, entre a média hipotética e a média calculada. Porque agora esse valor está dentro do intervalo de confiança. Só relembrando, esse intervalo ele encerra em 18,7. Então, se eu voltar aqui e colocar um valor discretamente maior do que 118, por exemplo, 119, que já está fora do intervalo de confiança, aqui a gente tem uma alteração. Vejam que como nós estamos aqui no limite, no borderline, o valor de T calculado é de 2,288, o valor de P calculado é de 0,043. Então nós temos com um valor menor do que 0,05, mas no limite, de toda forma, ainda diferente. Então, como eu disse a vocês, sabendo o intervalo de confiança para uma média numa amostra, nós também saberemos as regiões críticas a partir das quais nós podemos detectar as diferenças como sendo estatisticamente significantes.
Vamos a mais um exemplo. Nesse próximo exemplo, nós agora vamos ter duas amostras. Nós temos aqui duas amostras de animais, ratos, onde nós medimos o colesterol total em miligramas por decilitro de sangue. Nós temos aqui um conjunto de machos e um conjunto de fêmeas. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que são dois conjuntos de dados independentes. Os machos são um grupo e as fêmeas um segundo grupo. Quanto ao valor, nós sabemos que o valor de colesterol, medido em miligrama por decilitro, é um valor que corresponde a uma variável quantitativa contínua. Então, esse é o primeiro passo para saber se o nosso teste será ou não paramétrico. Até então, sim. Percebam aqui que nós também temos valores apenas inteiros. De tal forma que quando eu tenho valores inteiros, e se eu não tenho uma casa decimal, eu tenho que saber a natureza da variável para poder decidir se se trata de uma variável paramétrica ou não. Isso antes mesmo de fazer um teste de normalidade. Nesse caso aqui, tudo indica que nós estamos diante de uma variável paramétrica. Voltando para o prisma, essa tabela está aqui, certo? Então, nós vamos primeiramente realizar o nosso teste de normalidade. Vamos clicar em OK. E aqui percebam que para o teste de Anderson Darling e para o teste de Agostino Persson, ele acusa que o N é pequeno demais para calcular. Então nós vamos para a próxima opção, que é o teste Shapiro-Wilk. No teste Shapiro-Wilk, a amostra é grande o suficiente para que ele possa trabalhar e testar a hipótese de normalidade. E aqui o sumário é que sim, as duas amostras de machos e fêmeas passaram no teste de normalidade. Então nós podemos prosseguir com o teste T. No caso aqui, são duas amostras independentes. Então, eu usarei um teste T para duas amostras independente ou não pareado. Vou clicar em análise, aqui eu vou selecionar teste T. Aqui na opção de desenho experimental, eu tenho a opção de selecionar pareado ou não pareado. Nós vimos que é um teste T não pareado que nos interessa. Então, os dois grupos são independentes. Nós já fizemos o estudo de distribuição e sim, essa distribuição é normal, de tal forma que nós vamos poder utilizar o teste T, que é um teste paramétrico. Aqui embaixo eu tenho outras opções para assumir que ambas as populações, isso é, ambas as amostras, têm o mesmo desvio padrão ou quando há uma diferença entre esses desvios padrões. Então, ou eu assumo que ambas as populações têm o mesmo desvio padrão, ou eu assumo que elas não têm igualdade entre esses desvios padrões. E nesse caso, eu teria que fazer uma correlação de Welk. Não é o caso ainda. Quanto às opções, tudo aqui já está pré-definido naquilo que é mais comum. Então, na lateralidade do teste, aqui está selecionado two-tailed. Então, já está selecionado um teste T bilateral, que é o recomendado, conforme foi explicado na nossa aula. O intervalo de confiança é de 95%, que também já foi explicado porque nós usamos esse intervalo de confiança. Então, na próxima vez que utilizarmos o teste T, eu nem vou mostrar essas opções de análise, porque isso aqui já está pré-definido. Então, aqui foi realizado o teste T não pareado. Ele calculou o valor de T, que foi de 1,192, com 9 graus de liberdade. Foi utilizado o teste two-tailed, isso é bilateral, e o sumário foi que não houve diferença estatística com o valor de P definido para ser inferior a 0,05. O valor de P calculado aqui foi de 0,26, então um valor superior a 0,05. Aqui ele mostra outros parâmetros descritivos, como, por exemplo, a média do conjunto A, que foi de 44,2, no caso fêmeas, e a média do conjunto B, machos, que foi de 55. A diferença entre essas médias foi de 10,8, e aqui eu tenho outros parâmetros. Por último, aqui
tem um ponto onde ele mostra que foi realizado o teste F de Fisher para comparar as variâncias dos grupos. E esse teste aponta que não houve diferença significativa entre as variâncias do grupo. Então, nós não precisaremos fazer a correlação de Welk. Vou voltar aqui para a opção e mostrar a vocês que aqui no desenho do experimento, se tivesse havido uma diferença entre os desvios padrões das duas amostras, eu teria que utilizar a correlação de Welk. Como não houve, eu mantenho aqui em cima. Certo? Então esse aqui foi o teste T para duas amostras independentes. Só por curiosidade, eu vou mostrar a vocês uma coisa aqui, que é, mais uma vez, fazer o estudo de distribuição de frequências e ver como é que eu tenho essa distribuição. Então aqui eu tenho os dois grupos, aqui tem o cálculo da moda, não vou me ater a isso, mas aqui na estatística descritiva ele mostra um N de 5 e de 6 para os dois grupos. Isso aqui também é interessante. Um dos indicativos que as amostras são independentes é quando o tamanho amostral é diferente. Se o tamanho amostral for diferente, nós já sabemos que as amostras são independentes. Porque no caso de haver dependência das amostras, isso é, ser uma amostra só, o N teria que ser igual na situação antes e depois. Vamos ver isso adiante. Então aqui nós temos a média para os machos de colesterol, foi de 44,2, e a média das fêmeas foi de 55. Aqui nós temos o intervalo de confiança para os machos. Nós tivemos aqui um intervalo de confiança que foi de 28,45 até 59,94 em termos de miligrama por decilitro de sangue. Perceba que o valor 55 ele está dentro desse intervalo de confiança. Então 55 está sim entre 28 e 59, de tal forma que não haveria uma diferença significativa entre esses dois valores, de 44,2 e de 55. Cada vez que eu fizer isso aqui, calculando o intervalo de confiança, independente de eu realizar ou não o teste T, eu já vou ter uma ideia de que se vai ou não haver diferença significativa. Vamos a mais um exemplo. Nesse caso agora, nós temos duas amostras de machos e fêmeas. Eu não sei qual é a variável em estudo, mas se vocês observarem, os valores medidos para essa variável têm uma vírgula e uma casa decimal após a vírgula. Então, isso já é o suficiente para que eu saiba que esses valores provavelmente vêm de uma variável quantitativa medida em nível contínuo. De toda forma, vamos ainda ter que realizar o teste de normalidade. Então eu peguei esses dados, trouxe aqui para o Prisma e aqui eles estão. A primeira coisa que nós vamos fazer é analisar e pedir um teste de normalidade. Mais uma vez, o N é pequeno demais para a gente calcular por De Agostino Pearson e por Anderson, mas por Shapiro-Wilk nós temos aqui que sim e sim. Então ambas têm distribuições normais. Feito isso, o próximo passo é realizar o teste. Então vamos aqui em análise, teste T, não pareado, se trata de um grupo de machos e um grupo de fêmeas, então do mesmo jeito. Aqui nós já checamos que a distribuição é normal e aqui nós vamos ainda saber se tem ou não diferenças entre as variâncias. Teste T, não pareado, valor de P foi de 0,681. Então, no caso aqui, não há diferença significante entre os valores, que foram de 44,6 e 66,42. Quando a gente checa aqui o valor de F calculado, nós também vemos que não houve diferença entre as variâncias dos grupos, então nós não precisamos fazer a correlação de Welk. Para o nosso próximo exemplo, nós teremos aqui, mais uma vez, nós temos aqui a medida de colesterol para machos e fêmeas com valores diferentes, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui para o Prisma. Essa aqui é a tabela 3 correspondente. E vou fazer diferente. Dessa vez, em vez de primeiro testar a normalidade do conjunto de dados e realizar o teste de hipótese, eu vou iniciar
por uma distribuição de frequências. Nessa distribuição de frequências, eu vou aqui na estatística descritiva e vou verificar logo os intervalos de confiança. Então vamos lá. O intervalo de confiança para o grupo controle, calculado a média de 53,6, foi de 51,34 a 55,85. A média do grupo tratado foi 55. Então percebam que a média está dentro do intervalo de confiança para o grupo controle. Então, quando nós realizarmos o teste de hipótese, provavelmente não haverá diferença entre esses valores. Ou, melhor dizendo, essa diferença não será considerada significante. Então vamos lá, vamos conferir isso. Primeiro passo, testar a normalidade. Aqui eu já vou excluir os dois primeiros, que é o de Anderson e Shapiro-Wilk, por conta do tamanho da amostra, que é muito pequeno. Então nós temos aqui, para o Shapiro-Wilk, ambas as amostras passaram no teste de normalidade e também por Kolmogorov-Smirnov do mesmo jeito. Então sim, os nossos dados são normais. Próximo passo, fazer o teste T. Teste T. Não pareado. Sim, eles se distribuíram de forma normal. Então dou OK. E como não seria surpresa, ao realizar o teste T, o valor de P calculado foi de 0,85 e o resumo da obra é que não houve diferença significante entre esses valores de 53,6 e 55, como nós já havíamos previsto simplesmente observando o intervalo de confiança. Veja uma coisa interessante aqui embaixo. Quando o valor de F foi calculado e foi feito o teste comparando as variâncias entre os grupos, o que houve aqui foi que há uma variância entre os grupos. Então, o teste F mostrou que a variância do grupo machos é diferente da variância do grupo fêmea. Então, a única coisa que nós podemos fazer é alterar aqui, assumindo que as duas variâncias, no caso aqui, os dois desvios padrões, não são iguais. Então, a gente muda para uma correlação de Welk. Nada vai se alterar aqui. Percebam que os valores são mantidos, foi feita apenas uma pequena correção no valor de P e no valor de T calculado, mas isso não foi o suficiente para mudar a conclusão final, que foi que não há diferença entre os valores dessas duas médias. Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter uma condição que nós temos uma amostra e nós realizamos duas medidas na variável que nos interessa. Uma medida foi realizada antes de realizar um tratamento, e aí tivemos essas respostas, e temos uma segunda medida 2 horas depois de ter realizado o tratamento. Então isso aqui corresponde a ter uma única amostra de sujeitos cuja variável dependente foi medida em 2 momentos distintos, antes e depois. E também percebam que nós temos uma vírgula e uma casa decimal, o que também está caracterizando que seja lá o que for essa variável, ela é uma variável quantitativa contínua. Então nós temos aqui um típico exemplo de aplicação do teste T pareado. Aqui no Prisma eu já preenchi aqueles valores, então nós vamos iniciar sempre com o teste de normalidade. Aqui não vou solicitar o de Agostino Pearson e o de Anderson Darling, porque eu sei que o N é pequeno. Aqui nós temos o teste Shapiro-Wilk dizendo que ambas as distribuições são normais, então nós podemos realizar o teste T. E agora nós vamos fazer esse teste T. Só que dessa vez o teste T é pareado. Quando o teste T é pareado, vejam que aqui há uma mudança no padrão do prisma. A gente já assume que a distribuição é normal, obviamente a gente já fez esse teste. E aqui não tem mais correlação de Welk. Por quê? Porque a variância esperada para o conjunto de dados é uma só, tendo em vista que o grupo controle e o grupo tratado, na verdade, são o mesmo grupo em uma situação de antes e depois.
Então, nesse caso aqui, o teste T calcula um valor de P de 0,016, então abaixo de 0,05. É considerado significativamente diferente? Sim. E aqui tem os outros valores, o valor de T, o valor de grau de liberdade. Aqui, quão grande foi essa diferença? Quer dizer, a diferença entre esses valores da média 1 para a média 2, com seus respectivos desvio padrão, erro padrão da média e intervalo de confiança. Então, isso aqui é o que nós temos de teste T pareado. Todos os testes que nós realizamos foram testes paramétricos, isso é, nós realizamos teste T para uma amostra, para duas amostras independentes e para duas amostras sendo elas dependentes. Então, todos os testes realizados aqui foram testes paramétricos. E o que acontece quando a variável em questão não permite um teste paramétrico? É o que nós vamos descobrir nesse outro conjunto de exemplos. Então, vou fechar aqui e vou passar para um outro conjunto de exemplos. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma única amostra de casais, onde nós entrevistamos esses casais e uma das perguntas que nós fizemos foi quantos filhos esse casal tinha. Então, nós temos aqui casais com 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, 4 filhos e assim por diante. Imagine que nós queremos confrontar o valor de medida de tendência central calculado aqui para o número de filhos com um valor hipotético, no caso aqui uma mediana hipotética de 4. Aqui a gente já adianta uma coisa. Essa variável é uma variável quantitativa, só que ela é uma variável quantitativa discreta. Então, provavelmente, ela não passará num teste de normalidade. Apesar disso, eventualmente, a depender da quantidade de graus de liberdade, pode ser que esses valores aqui se comportem de forma normal. Mas mesmo assim, nós sabemos que esse tipo de variável não é paramétrica. Então, em essência, nós vamos realizar o equivalente ao teste T para uma amostra, que no caso aqui é o teste de Wilcoxon para uma amostra, e em vez de calcular média, nós vamos calcular mediana. E nesse caso, nós vamos confrontar a mediana calculada com a mediana hipotética. Então, vamos lá para o prisma. Esse exemplo está aqui na nossa quinta planilha. Não está. Esse exemplo está aqui na nossa sexta planilha, filhos por casal. Então, independente, eu vou realizar um teste de normalidade. Então, eu vou aqui escolher um teste de normalidade, vou deixar todos os testes selecionados e vou dar OK. Percebam aqui que logo no início eu tenho um teste de Anderson-Darling dizendo que esse teste não passou no teste de normalidade. Isso é, essa distribuição ela não é gaussiana, ela não é normal. Entretanto, eu tenho valores conflitantes. Por exemplo, o teste de Agostino-Pearson diz que passou no teste de hipótese. E aqui gera uma discussão de que o teste de Agostino-Pearson é um teste mais poderoso do que o de Anderson-Darling. Entretanto, existe um preço para esse maior poder estatístico. É que o maior poder estatístico aumenta as chances de não se cometer erro do tipo 2, isso é, erro do tipo beta, mas aumenta as chances de cometer erro do tipo 1, erro do tipo alfa. Já o teste de Anderson-Darling, ele é menos poderoso no que diz respeito ao erro do tipo 2, mas ele é mais poderoso no que diz respeito ao erro do tipo 1. Então, aqui, se vocês observarem, apenas o teste de Agostino-Pearson disse que esses dados foram considerados normais. O de Shapiro-Wilk não passou no teste de normalidade, nem o de Kolmogorov e Smirnov. Por quê? Porque eles têm menos poder de detectar erro do tipo 2. Em compensação, eles têm um maior poder para detectar erro do tipo 1. Então, nesse caso específico, nós vamos utilizar a ideia de Anderson-Darling e dos outros testes e sim considerar que nós não temos aqui uma distribuição normal. Não tendo uma distribuição normal e já sabendo que essa variável não seria paramétrica, nós vamos proceder com a análise. Então,
Para um teste T de uma amostra, a gente vem em análise e clica aqui, ó, teste T para uma amostra. E ele já está aqui relacionando o teste de Wilcoxon com um teste não paramétrico equivalente. Clico em OK. E aqui o que eu vou fazer é simplesmente alterar de teste T para uma amostra para teste de Wilcoxon, certo? E aqui no valor hipotético eu vou colocar o nosso valor de 4, que foi o valor hipotético lá do exemplo. Então aqui ele mostra que a mediana teórica é 4, a mediana calculada é 2, eu tenho um N de 100, então eu tenho 100 indivíduos, 100 casais, e quando é realizado o teste exato de Wilcoxon, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que sim há diferença entre a mediana calculada e a mediana teórica. Então há sim uma diferença entre uma mediana de 2 e uma mediana de 4, baseado naquilo que nós vimos. E esse foi um exemplo do primeiro teste não paramétrico associado ao teste T. No caso aqui, o teste Wilcoxon para uma amostra. Nesse segundo exemplo, nós vamos usar uma outra planilha que eu preparei, que é essa daqui. Aqui eu tenho 2 medicamentos com nome registrado, sendo que um é registrado como Passajá, como nome de fantasia, e um outro é registrado como Passador, também um nome de fantasia. Ambos são medicamentos analgésicos. Então aqui eu estou comparando 2 medicamentos distintos, isso é, 2 grupos ou 2 amostras distintas, quanto à eficácia do Passajá versus do Passador. Eu quero saber qual deles funciona melhor para tratar uma dor de cabeça. Nesse caso aqui, como se trata de uma variável qualitativa ordinal, eu tenho aqui a escala da dor e o valor que nós atribuímos a essa escala. Então, sem dor, 0, uma dor leve, 1, uma dor moderada, 2, uma dor intensa, 3 e uma dor insuportável, 4. Então, o que nós vamos fazer aqui é realizar um teste de hipóteses não paramétricos que nos sirva para comparar 2 grupos de dados, isso é, 2 amostras independentes, porque esses indivíduos tomaram o Passajá, enquanto que esses indivíduos tomaram o Passador. Então aqui no Prism nós temos essa planilha aqui, Passajá, Passador. Eu vou fazer o teste de normalidade apenas para mostrar a vocês de que essa distribuição ela não é normal. A mesma coisa nós vimos anteriormente aconteceu aqui. Todos os testes dizem que essa distribuição não é normal, menos o teste de Agostino Pearson. Então, aqui, mais uma vez, vale o bom senso. Não é porque o teste de Agostino Pearson é o mais poderoso que ele está correto nessa situação em questão. Porque aqui nós temos uma variável tipicamente não paramétrica. Uma vez estando aqui, nós vamos em análise, teste T. Aqui nós vamos selecionar o não pareado, por quê? Porque esse teste diz respeito a 2 amostras independentes, a 2 amostras distintas. Só que na hora de assumir uma distribuição gaussiana, nós vamos clicar aqui dizendo que não. E vejam que automaticamente ele altera o teste para o teste de Menuhiten, que é o teste equivalente ao teste T não pareado, sendo que esse teste de Menuhiten é um teste não paramétrico. O resto continua exatamente o mesmo, 95% de intervalo de confiança e o modelo é o two-tailed, isso não muda. Então vamos dar aqui OK. E aqui nós temos a comparação dos valores de mediana do Passador e do Passajá. O teste Menuhiten calculou um P bem baixo e o que nós temos de sumário aqui é que houve sim diferença entre a eficácia do Passador e o Passajá. Nós temos aqui uma mediana para o Passajá de 1, enquanto que nós temos uma mediana para o Passador de 2. Então nós temos uma diferença de 1 ponto. O que isso implica é que o Passajá tem um poder em reduzir a dor de cabeça muito maior
do que o passador, e essa diferença é considerada significante. Vamos a um outro exemplo, onde dessa vez utilizaremos o equivalente ao teste T pareado. Nessa planilha aqui nós temos uma pesquisa de satisfação em duas condições, antes e depois de alguma coisa que foi alterada. Isso não vem ao caso. A questão é que o mesmo indivíduo, foi entrevistado numa situação antes, talvez, de experimentar um produto e depois de experimentar um produto. O que vale é que houve a entrevista numa situação antes e depois de alguma intervenção. E aqui o nosso score é que o nível de satisfação foi valorado em valores de 0 a 5. Então nós temos aqui muito insatisfeito 0, insatisfeito 1, pouco satisfeito 2, mediamente satisfeito 3, satisfeito 4 e muito satisfeito 5. Então a ideia aqui é comparar se houve uma mudança no grau de satisfação depois daquilo que foi a intervenção do estudo. Esses dados já estão planilhados aqui, antes e depois. Dessa vez eu nem vou realizar o teste de normalidade. Então vamos direto aqui em análise, teste T, e aqui nós alteramos isso aqui para pareada, porque nesse caso nós temos uma situação de antes e depois. E aqui nessa opção nós vamos clicar que não, porque nós sabemos que essa variável ela não é uma variável paramétrica. E aqui automaticamente muda para o teste de Wilcoxon para valores pareados, que é um teste de ranking. Clique em OK e mais uma vez, quando realiza o teste de Wilcoxon para valores pareados, ele calcula um valor de P muito baixo, aproximado, porque a diferença entre um teste paramétrico e um teste não paramétrico é que no teste paramétrico eu calculo exatamente o valor de P, enquanto que num teste não paramétrico, uma das diferenças, é que esse valor é aproximado. De toda forma, houve uma diferença significante entre os valores de antes e depois em termos de opinião. Nós tivemos várias análises, vários exemplos distintos, e eu acredito que nós tenhamos coberto todas as possibilidades do uso do teste T e dos testes não paramétricos correspondentes a esses tipos de teste T. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de exercitar agora os conhecimentos que vocês adquiriram. Façam vários testes de hipóteses utilizando o teste T. Espero também que vocês estejam aproveitando até aqui. Então, nos vemos na próxima aula.